Eu sou Gisela Castro, sou a coordenadora do mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo da SPM, e a gente organiza mensalmente essa série Conversações com o intuito de reunir os docentes e discentes do nosso programa de mestrado em torno de temas candentes, num debate, numa discussão fora de sala de aula, mas tão importante quanto, como uma atividade complementar ao nosso programa. E a gente abre essa série para convidados, tanto para nos ajudarem nos debates e virem propor os temas, como também para tomarem parte da plateia. E a gente tem tido o empenho da professora Rose, não a nossa professora Rose de Melo Rocha, que é também muito empenhada noutras questões. Ai, professora Rose Lima. Rose Figueiredo, desculpa, Rose Figueiredo, que gentilmente coordena a equipe que está fazendo a gravação dessa série para compor a mediateca do mestrado. Hoje a gente tem o prazer e a honra de ter aqui conosco para debater um tema mais do que candente, o senhor Ednei Nark, do CONAR, a quem eu gostaria de chamar, primeiramente, para compor aqui a nossa rodinha de debate. Por favor. Aqui no meio, por favor. Em seguida, eu gostaria de chamar o professor José Roberto Whittaker Penteado, presidente do Instituto Cultural da ESPM, e também do Centro de Referência sobre Liberdade de Expressão, que atua diretamente junto ao CONAR. E o professor Ivan Pinto, também daqui da ESPM, que foi presidente do CONAR. E a professora Rose de Melo Rocha, vice-coordenadora do mestrado, muito empenhadíssima. E eu própria. Senta ali você, então. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite. E o tema da nossa conversa, sugerida pelo Carrascosa, seria o controle da propaganda. Propaganda sob controle. Qual é o nível, qual é a força que atua controlando a propaganda? Eu posso começar dizendo a vocês que da minha ótica, do viés que eu tenho há algumas décadas lá naquela cadeira de diretor executivo do CONAR, eu diria para vocês que a propaganda é uma das atividades mais controladas que existe no Brasil. Nós temos, além do CONAR, que foi uma criação da indústria da propaganda para se impor um nível ético, né, de atividades, um nível elogiável pela sociedade de suas produções, nós temos um arcabouço legal imenso, imenso. Existe no Brasil o primeiro Código de Defesa do Consumidor aprovado no mundo. Antes do Brasil havia uma lei de proteção a consumidores na França, que era limitada na sua aplicação, era como se fosse uma lei comercial apenas. Havia outras leis em Portugal, na Espanha, havia decisões da Federal Trade Commission nos Estados Unidos, leis federais norte-americanas, mas um documento, como o nosso Código de Defesa do Consumidor, que tem dispositivos de direito comercial, direito civil, direito penal e direito administrativo, em lugar nenhum do mundo havia. Aliás, o Brasil é pródigo nisso, né? Não tem nada, de repente, quer ter o maior estádio de futebol do mundo, a maior hidrelétrica do mundo, e acaba tendo também a maior dívida social, a maior distância da realidade, né? Mas, em Código de Defesa do Consumidor, fomos os pioneiros e temos um documento que tem vários artigos que falam sobre a comunicação publicitária, que falam sobre propaganda, e, como foi lembrado aí, pode levar pessoas à pena privativa de liberdade, né?
tanto o anunciante quanto a agência de propaganda podem vir a ser responsabilizados administrativamente. São multas pesadíssimas. A propaganda enganosa ou a propaganda abusiva podem levar pessoas a cumprir pena na cadeia, né, pela legislação brasileira aprovada. E é lá, no Código de Defesa do Consumidor, que se encontra a definição do que é publicidade enganosa e do que é publicidade abusiva. Coisas que já estavam sob outra denominação, previstas no nosso Código de Autorregulamentação Publicitária, que, evidentemente, por ser matéria ética, tem que exigir que a comunicação veiculada, a comunicação que atinja a sociedade civil, esteja sendo feita dentro de padrões de veracidade, de respeitabilidade, de honestidade e dentro dos preceitos legais. Além do Código de Defesa do Consumidor, que é um documento-chave, foram sendo criados, alguns antes, outros depois, organismos do Estado, como os PROCONs, né, Programas de Defesa do Consumidor, para fiscalizar e estimular o cumprimento das determinações da legislação consumerista. Então, hoje não há Estado brasileiro que não tenha um serviço como o PROCON de São Paulo. Em alguns estados é um pouco diferente daqui. Aqui o PROCON é um serviço autônomo, virou uma fundação atualmente. E em alguns estados o PROCON é ocupado por promotores públicos. Como vocês sabem, os promotores, que constituem no seu conjunto o chamado Ministério Público, ele atua, em primeiro lugar, como fiscais do cumprimento da lei. É obrigação de um promotor público, uma pessoa que presta um concurso e segue essa carreira de Ministério Público, trabalhar na fiscalização do cumprimento das leis existentes. Então, em praticamente todos os ministérios públicos estaduais, existe uma divisão, uma separação, uma parte dele, que é escalada para fiscalizar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, a atividade dos publicitários, a atividade das empresas enquanto anunciantes e as atividades dos órgãos de mídia enquanto veiculadores de mensagens publicitárias é fiscalizada pelo Ministério Público brasileiro, tanto os estaduais quanto o federal. Como se isso tudo fosse pouco, há alguns anos, o Brasil, modernizando a sua atividade administrativa, sua organização de serviços públicos, durante a privatização de várias de suas empresas, se viu na contingência de constituir agências reguladoras. Isso é uma modernização do direito administrativo, né? Em vez do serviço ser prestado diretamente pelo poder público, ele é concedido, ele é privatizado. São empresas privadas que disputam numa concorrência, numa licitação, ou por alguma outra forma de transmissão das atividades antes do Estado, a exploração desses serviços. E como o Estado concedeu à iniciativa privada a exploração desses serviços, eletricidade, transmissão elétrica, telecomunicações e por aí vai, também se viu na contingência de constituir um órgão para fiscalizar os órgãos da iniciativa privada, as empresas privadas, que estão explorando o serviço. E assim foram criados a Anatel, a ANS para serviços de saúde, e, entre outras, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem a seu encargo a fiscalização das atividades de prestação de serviços por laboratórios farmacêuticos, por profissionais da atividade de saúde, e o cumprimento de uma imensa legislação de vigilância sanitária no país. A Anvisa
constituiu-se em 1998, 99, e, em seguida, criou, dentro do seu organismo, uma gerência para monitorar a propaganda das atividades sujeitas à vigilância sanitária. Então, eu, obviamente, vou esquecer alguma, mas eu vou tentar descrever para vocês quais são as indústrias fiscalizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Obviamente, toda a indústria farmacêutica, né? Medicamentos e instrumentos de utilização em hospitais, em clínicas, farmácias. A indústria brasileira de alimentos transformados. Alimentação industrial é fiscalizada pela Anvisa. Sucos, águas minerais, bebidas não alcoólicas são fiscalizadas pela Anvisa. A indústria do tabaco é fiscalizada pela Anvisa. E me lembra, Ivan, o que mais que você... Eu sei dizer para vocês, gente, que num cálculo de um empresário aqui de São Paulo, ele calculava entre 20% a 25% do PIB brasileiro controlados pela Anvisa. Eu não conheço esse cálculo com muita profundidade. Quem me disse isso foi o Eduardo Fontana, era um dos dirigentes da Sadia. Ele falou que está sob o controle, sob a fiscalização, sob o licenciamento, o registro da Anvisa, entre 20% e 25% do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro. Então, vocês imaginam o poder que essa agência reguladora acabou detendo em suas mãos. Claro, mas me lembrou de duas coisas. Cosméticos, né, toda a indústria brasileira de cosméticos tem que ser licenciada e registrada, e os saneantes domissanitários, produtos de limpeza que vocês compram, que nós compramos para lavar roupa, para encerar a casa, para perfumar, desodorizar ambientes, tal, são produtos que têm que ser licenciados. E tal. Então, toda a publicidade comercial também, toda a propaganda para os consumidores, que é feita por laboratórios, indústria farmacêutica, indústria de alimentos, indústria de refrigerantes, bebidas, indústria de saneantes, indústria de cosméticos, é fiscalizada pela Anvisa, que, ultrapassando até as suas prerrogativas legalmente asseguradas a ela, pretende legislar sobre propaganda. E, desde pelo menos o ano 2000, 2002, vem fazendo isso com uma largueza de passos, né? Vem avançando sobre o que é uma iniciativa exclusiva do Congresso Nacional. E, infelizmente, são poucos os organismos, são poucas as associações, são poucas as entidades que têm reagido de maneira eficaz contra essas tentativas da Anvisa de legislar sobre propaganda. A Anvisa, em dezembro do ano passado, meados de dezembro, se não me engano, dia 18, fez publicar uma resolução de sua diretoria colegiada, pregando uma nova modalidade de publicidade de medicamentos, de OTC, medicamentos isentos de prescrição, aqui para o Brasil. Já virou MIP, né? É a tradução do OTC. E os MIPs, se nada acontecer até lá pelo dia 17 de junho, estarão com seríssimas dificuldades para atingir o público consumidor. Porque as regras que a Anvisa decretou, né, nessa resolução são muito estreitas, são regras que vão mudar a face da comunicação mercadológica dos laboratórios
E, só para vocês terem ideia, vai ficar proibido o anúncio de produto farmacêutico antes das 21 horas. Na opinião deles, é um horário em que criança e adolescente vê, e criança e adolescente não pode ver anúncio de remédio. Coisas desse nível, assim, proibindo propaganda comparativa, proibindo farmácias de divulgarem descontos nos produtos farmacêuticos, porque isso acabaria fazendo com que a gente comprasse remédio sem precisar, na opinião deles. Coisas desse nível que vêm sendo tentadas, né? E eles tentaram, antes disso, fazer uma regulamentação semelhante a essa, com algumas barbaridades parecidas com essa, para bebidas alcoólicas, e o CONAR encontrou um caminho. O CONAR não tem titularidade para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. No Brasil, quem pode fazer isso são partidos políticos ou organizações de nível nacional representativas de determinada categoria econômica ou profissional. Então, só uma Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, são só as entidades de nível nacional representativas de categoria que podem fazer isso. O CONAR não pode, mas o CONAR descobriu um caminho intermediário a isso, que foi uma consulta formal à Advocacia Geral da União, a AGU. A AGU é um organismo assessor da Presidência da República, que tem a seu encargo a defesa em juízo do Presidente da República, de ministérios de Estado, de ministros de Estado, da legalidade dos atos oficiais públicos federais. E ela é aberta a receber consultas de seus órgãos jurisdicionados e também da sociedade civil. O CONAR fez uma consulta perguntando se aquela tentativa de regulamentação da propaganda de bebidas alcoólicas que a Anvisa estava anunciando era legal, e obteve formalmente uma resposta do advogado-geral da União de que não era legal. E essa resposta ao CONAR foi encaminhada por ele mesmo à própria Anvisa, dizendo à Anvisa que, para controlar a propaganda de bebidas, como já existe uma lei em vigor, seria necessário outra lei que revogasse a anterior, ou uma medida provisória que entre em vigor imediatamente, e depois o Congresso Nacional decide, num projeto de conversão, se é aceita ou rejeitada. Então, naquele momento da bebida alcoólica, houve uma decisão relativamente rápida que fez com que a Anvisa recuasse da sua vontade, do seu desejo, do seu interesse em controlar a propaganda de bebidas alcoólicas, e ela se escondeu. Mas agora, com medicamentos, nós fizemos a mesma consulta, repetimos a mesma consulta à Advocacia Geral da União e não obtivemos resposta por enquanto. Como a coisa é urgente, né? Meados do mês que vem entra em vigor a resolução de dezembro do ano passado, a gente está até na expectativa de que alguma das entidades nacionais que representa algum dos interesses que estão sendo agredidos vá ao judiciário, tente uma ação direta de inconstitucionalidade ou entre com um mandado de segurança contra o ato da diretoria da Anvisa, que pretende impedir a propaganda de medicamentos como nós a conhecemos no Brasil e que nós aqui, pelo menos, sabemos que nunca matou ninguém, né? Pelo contrário, trouxe notícias de lançamentos e só pode ser feita dentro do nosso país aquela que é de produtos isentos de prescrição. Vale dizer, aquelas que a própria autoridade pública já definiu como positiva num balanço entre prós e contras, né, benefícios e prejuízos, como detentora, possuidora, portadora de mais benefícios do que de prejuízos ao ser consumida, que tem menos riscos do que a característica de ajudar
o portador de um determinado sintoma, uma dor de cabeça, uma dor de ouvido, uma dor de garganta, uma coceira, enfim. São produtos dessa natureza que a Anvisa entende que só podem ser veiculados em horário para público adulto, que não podem fazer propaganda comparativa entre um mais antigo e um mais moderno, coisas desse nível, que para quem trabalha com comunicação são cânones, né? Mas, gente, eu acho que eu passei do tempo que eu tinha pensado que eu ia falar sobre o que controla a propaganda e estou louco para ouvir vocês. Eu queria passar para o professor Ivan Pinto e o professor Zé Roberto, né? Por favor. Ladies first. Rose? Aqui. Não, fiquei... Bom, agradecer muito a sua presença. Estávamos todos bastante ansiosos para fazer essa discussão, para começar essa discussão, especialmente para aproximar tematizações e questões que são tão reais, né, com as tematizações que nós fazemos no mestrado, não que elas sejam irreais, mas é bom que tenha essa conversa. Eu fiquei, na verdade, bastante curiosa, pensando que já tem uma trajetória grande, né, de 3 décadas, e fiquei me perguntando se se vocês percebem alguma modificação notável por décadas, né, nessa atuação, se existe, por exemplo, se historicamente existe um crescimento em termos das ações protagonizadas por consumidores ou não, né, em que medida que isso se alterou, e se é possível a gente localizar, né, dentre esses valores, os grandes valores que norteiam essa construção da ética, e imediatamente a dimensão ética tinha já me ocorrido antes dela aparecer, né, no vídeo, se alguns desses valores eles sofrem algum ajuste digno de nota ao longo dessas décadas. Por exemplo, a própria concepção lá da verdade, essa busca de verdade, é possível identificar? Essa acho que é a minha grande curiosidade, assim, de entender um pouco esse percurso. Essa pergunta é para passar a tarde inteira aqui batendo papo, mas eu vou tentar só dar uma pincelada, perdoe a minha perfunctoriedade, mas é nítido que, a partir do movimento consumerista que chegou ao Brasil 3, 4 décadas atrás, o CONAR sentiu claramente um acréscimo de participação em queixas, em consultas, em tentativa de diálogo e contato conosco. É crescente isso. Nós temos um volume de abertura de processos muito grande, vindos de consumidores, e algo mais curioso do que o número de processos absoluto, o número de queixas no mesmo processo. Isso é muito significativo. Por exemplo, o processo que envolveu... Aqui acho que eu posso falar a marca, não tem problema, né, Ivan? O processo que envolveu Doritos e a comunidade gay este ano é uma campanha de um salgadinho cuja assinatura é a embalagem do produto no rosto do personagem que entrou em algum mico, né, que fez alguma coisa gozada, errada, ou não normal, né, anormal, quer dividir alguma coisa com os amigos, divide um Doritos. Entre esse quer dividir, tinha num comercial o cara que chega com o carro tocando em alto volume num posto de gasolina. Não, é uma música, é outro rock. E então ele estava dividindo a música dele e atrapalhando a conversa dos outros, né? Ele tomava um soco de Doritos na cara, quer dividir alguma coisa com os outros, divide um Doritos. O chato da festa de criança que pegava o balão de gás hélio e falava: vocês querem ver como é que a minha voz fica? E tal, e chupava o gás hélio e saía a voz de Pato Donald e tal. Também tomava um Doritos na cara e saía: quer dividir algo com alguém? Divide um Doritos. E uma das peças da campanha era uma cena dentro de um automóvel, 4 rapazes dentro do carro,
tocando o YMCA do Village People, e um deles começava a dançar a música, nem com trejeitos efeminados, e nem vestido escandalosamente, nada. Um cara absolutamente normal, semelhante aos outros três. Mas só ele dançava e os outros três se entreolhavam assim, assustados, e terminava o comercial com o mesmo packshot, era do saco de Doritos no rosto do rapaz. Quer dividir alguma coisa com os amigos, divide um Doritos. Por favor. A comunidade gay entendia que aquele comercial era preconceituoso e homofóbico, porque entendia que o quer dividir alguma coisa com alguém significava quer sair do armário? Não saia, coma Doritos. Né? A leitura da comunidade gay foi essa. A leitura foi essa. Pô, estão querendo que a gente se esconda. A gente não pode... Porque eles, primeiro, entendiam que o YMCA é, sim, um ícone, um hino gay, né? E que quem dança dentro do carro é gay. Quer dizer, uma pretensão enorme, né? Uma pretensão enorme. E que o tapa na cara também seria. Eu devo dizer a vocês que o comercial foi julgado em segunda instância, até no CONAR, e está liberado, ele pode ser veiculado. Mas eu queria informar vocês, para ilustrar a tua pergunta, que nós recebemos, além de reclamações da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Bissexuais, a GLB, um ofício reclamando contra o comercial, mais 168 reclamações de diversas partes do país onde o comercial estava sendo exibido, reclamando de homofobia, preconceito, discriminação. Quer dizer, então, às vezes, num único processo existem centenas de queixas e a comunidade consumidora brasileira assiste propaganda e se manifesta a respeito dela. E reclama. Isso é muito interessante. E isso é extremamente interessante, especialmente levando em conta, Zé Roberto, a mesa redonda que nós fizemos sobre controle de propaganda, controle ético, acho que há uns 4 anos, pelo menos, e um dos participantes foi o Armando Strozenberg, então presidente da Associação Brasileira de Propaganda, que nos deu a notícia de que a ABP havia acabado de receber um relatório de uma excelente agência de pesquisas carioca, a Retrato, né? No meio de cujas perguntas existia uma a respeito do conhecimento do CONAR. Né? E ficou detectado que o CONAR era conhecido por 2% da população brasileira. 2% da população brasileira, naquela altura, 4, 5 anos atrás, diziam conhecer o CONAR, saber o que era o CONAR e como interagir e tal. Então, você faz ideia que, para uma entidade que é muito pouco conhecida, eu diria para você que é conhecida hoje apenas pelos formadores de opinião, né, não pela grande sociedade, é um avanço muito grande você ter, né, o número de processos por ano que tem. O ano passado foram 400 e qualquer coisa, mais de 450, e trabalhando sem parar. Né? Trabalhando sem parar. Agora, a tua segunda parte da pergunta, você me desculpa, eu acho que eu vou me desculpar, mas vou deixar para o próximo debate, senão eu estou preocupado aqui em responder outras. Sou eu? Sou eu. Dada a minha ligação centenária aí com o CONAR, eu sei a resposta, mas eu acho que era importante que os nossos colegas e amigos convidados também soubessem. O CONAR nasceu, como você lembrou aqui, aliás, como o seu, enfim, visual lembrou, em 1978. E por que nasceu em 78? Ele nasceu em 78 como uma forma de, a chamada indústria da publicidade, evitar que, com autorregulamentação, a ditadura militar que então imperava neste país adotasse contra a publicidade as mesmas regras de censura
que ela já havia imposto ao cinema, que havia imposto ao Chico Buarque, que havia imposto ao teatro, né, que havia imposto a tudo mais, né, a todas as artes. Foi uma forma que nós encontramos naquela ocasião de evitar, e com sucesso. E 2 anos depois, o nascimento do CONAR como uma instituição formalizada, foi também uma segunda e esta vitoriosa tentativa de evitar uma segunda tentativa do governo de censura à publicidade, censura, no caso, significando uma restrição, como não tinha Constituição naquele tempo, pelo menos não uma Constituição democrática, enfim, uma forma ditatorial de restrição da liberdade de expressão. Ok, com esse background, passados 30 anos, né? É isso? 30 anos? Ano que vem, 30 anos. A pergunta é, como eu sei que o governo, entre aspas, instituições estatais, num determinado momento, eram ativas usuárias do CONAR, no sentido de que apresentavam elas mesmas queixas, sabendo que o CONAR age com muito mais rapidez e a um custo muito menor do que se eles forem utilizar a justiça para isso. Como é que está essa situação hoje? O governo continua nos acionando? O governo continua tomando a iniciativa ou isso se retraiu? Olha, Ivan, continua assim, e nós tivemos um exemplo recentíssimo de um deputado federal de oposição que levou ao CONAR uma queixa contra uma campanha oficial do governo. É parlamentar, portanto, é da esfera governamental, né? Então, esse foi o mais noticiado. Mas não há semana que passe no CONAR sem que surja um pedido de algum promotor público, de algum PROCON, de algum órgão desse tipo de fiscalização de direitos do consumidor, solicitando ao CONAR o exame de alguma matéria ou a informação de se aquele anúncio denunciado, aquela peça publicitária a respeito da qual eles receberam uma queixa, já foi julgada no CONAR, está sendo processada, já foi. Então, essa comunicação, essa interface CONAR-Poder Público é absolutamente desimpedida, continua. O Ivan gosta de fazer esse comentário porque, quando ele era presidente, nós recebemos uma queixa do presidente dos Estados Unidos. Olha, que interessante esse caso, acho Lembra? que vale a pena contar. Foi um caso interessantíssimo. Era o embaixador dos Estados Unidos, que é o representante no Brasil, né? Quando eu era presidente, era o Lincoln, não era? É porque a atual secretária de Estado apareceu cruzando a perna e mostrando a calcinha. A Hillary Clinton veio ao Brasil, ela sentou num sofá descuidadamente, cruzou a perna e um fotógrafo clicou, saiu a calcinha da Hillary Clinton, que foi publicada na primeira página dos jornais do dia seguinte. E no segundo dia isso virou propaganda de uma indústria fabricante de roupas íntimas. E a Embaixada dos Estados Unidos veio ao CONAR pedir a sustação daquele anúncio. E o Ivan Pinto teve a honra de dar uma sustação liminar, porque a modelo não havia autorizado o uso de sua imagem, né? O fato de ter sido a Hillary, deveria dizer a Mônica, não vale a pena. O fato de ter sido a Hillary era secundário num sentido, né, legal da palavra, né, que o importante é que um indivíduo, um membro da sociedade, foi mostrado, não importa que com calcinha ou sem calcinha, sem a sua autorização. Não é isso? Enfim, a mente jurídica logo depois,
uns 2 anos depois, o outro presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso, também veio ao CONAR, reclamando de uma gracinha que uma empresa de tickets de refeição fez. O governo do Fernando Henrique estava naquele momento de privatizações e havia em processo a privatização da Vale do Rio Doce. E naquele dia ele tinha uma cerimônia pública assim no palácio, daquelas de posse de ministro. Eles fazem um cercadinho, né? De um lado ficam jornalistas, do outro lado ficam cinegrafistas, e na frente ficam convidados. Aí o presidente e as outras autoridades saem de uma porta dos fundos assim. A hora que o Fernando saiu da porta dos fundos, um jornalista perguntou para ele: presidente, e a Vale? Ele falou: que Vale? Vale Refeição? Bastou, né, para que a empresa Vale Refeição, no dia seguinte, fizesse um anúncio grande também. Faça como o presidente da República, não tire de sua cabeça a Vale Refeição, a melhor, tal, blá, 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 blá. E o presidente da República veio ao CONAR pedir a sustação, e óbvio que foi atendido, porque uma brincadeira que ele fez não poderia servir de modelo, né? Foi um anúncio de oportunidade que durou um dia, como o da calcinha da Hillary Clinton também, né, que é caro, que é uma produção e tal, mas que acabou durando apenas um dia, porque não guardava padrões éticos, né, de veiculação. Professor Zé Roberto. Bom, eu só gostaria de fazer um registro de que a SPM e o CONAR são duas instituições que caminham juntas há bastante tempo. A escola nasceu um pouquinho antes, em 1951, mas em 78, quando foi votado o Código pelo 3º Congresso Brasileiro de Propaganda, o seu redator Caio Domingues era um professor da escola, nosso professor Ivan Pinto é ex-presidente do CONAR, nosso atual presidente, Luiz Celso Piratininga, é o primeiro vice-presidente do CONAR. Então, nós estamos aqui diante de uma longa amizade, quase parentesco, né? Eu gostaria de agradecer muitíssimo aos nossos debatedores e também a presença de vocês. Eu lamento muito, eu sei que esse nosso debate precisa continuar e vai continuar. E nós temos... Já fica aqui a ideia da gente convidá-lo para uma próxima edição desse debate. Muito obrigado. Uma nova oportunidade. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, especialmente a atenção e o interesse.